tudo bom? Bom, hoje eu trouxe um livro para ler com você. Eu peço perdão pela minha voz. Eu fiquei doente na semana passada e inflamou minha garganta, só que depois que a gripe passou, a minha garganta ficou muito arranhada. Então eu tô um pouquinho rouca. Então às vezes minha voz suave pode falhar, mas eu vou tentar o máximo falar direitinho. Mas vamos lá, vamos ao livro. Esse livro, Pense como um Monge. Eu vi nos stories uma pessoa, um trechinho, uma foto, e aí eu tive muita vontade de comprar e tô apaixonada. Pra quem tem muita ansiedade, até dificuldade de dormir, enfim, ler um capítulo desse livro funciona quase como um ASMR antes de dormir. Você vê o quanto você pode ser meio boba ou bobo às vezes, pensando demais nas coisas. E ele aqui ensina muitas coisas. E o capítulo que eu vou ler pra vocês é o capítulo chamado Medo. É o terceiro capítulo. Não tem problema começar do capítulo 3, porque não é uma história. São tópicos pra gente trabalhar em nós mesmos. Então, eu sei que não vai ser um vídeo que todo mundo vai ver, mas eu queria muito que fosse, porque eu acho que esse livro vai agregar, espero, na vida de vocês. Então eu vou ler esse capítulo. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar ser o mais clara possível, mesmo estando um pouco rouca, porque a minha intenção é passar a mensagem pra vocês e não só relaxar vocês com um vídeo de leitura, mas também com o conteúdo do livro. Tá, então vamos lá. O nome do capítulo é Medo, e ele começa com uma frase de Buda, escrita: o medo não impede a morte, ele impede a vida. Só daí eu já tive um impacto. Mas vamos lá. A batalha épica do Mahabharata está prestes a começar. A expectativa é palpável no ar. Milhares de guerreiros tocam o cabo da espada enquanto seus cavalos bufam e batem os cascos no chão. Mas nosso herói, Arjuna, está apavorado. Ele tem parentes e amigos em ambos os lados da guerra, e muitos deles estão prestes a morrer. Arjuna, um dos melhores guerreiros da terra, larga o seu arco. A Bhagavad Gita começa num campo de batalha com o medo de um guerreiro. Arjuna é o arqueiro mais talentoso do reino, mas o medo levou a perder totalmente o contato com as suas capacidades. O mesmo acontece com todos nós. Temos muito a oferecer ao mundo, mas o medo e a ansiedade nos desconectam de nossas competências. Isso acontece porque, quando éramos pequenos, fomos ensinados, direta ou indiretamente, que o medo é algo negativo. Não tenha medo, diziam nossos pais. Medroso, zombavam nossos amigos. O medo era uma reação constrangedora e humilhante, que devia ser ignorada ou escondida. Mas o medo tem outro lado, ao qual Tom Hanks aludiu durante seu discurso inaugural na Universidade Yale. O medo vai trazer à tona o que há de pior nos melhores entre nós. A verdade é que nunca viveremos totalmente sem medo e ansiedade. Nunca seremos capazes de consertar o contexto econômico, social e político de modo tão completo a ponto de eliminar conflitos e incertezas, para não falar nos desafios interpessoais que enfrentamos todos os dias. E tudo bem, porque o medo não é ruim. Ele é apenas um alerta, sua mente dizendo: isso não está cheirando bem, algo pode dar errado.
O importante é o que fazemos com esse alerta. Podemos usar nosso medo dos efeitos da mudança climática para nos motivar a desenvolver soluções, ou então podemos permitir que ele nos domine e acabe com as nossas esperanças, nos levando a não fazer nada. Às vezes, o medo é um alerta fundamental para nos ajudar a sobreviver a um perigo real, mas quase sempre o que sentimos é ansiedade em relação a preocupações cotidianas, com dinheiro, trabalho, relacionamentos. Deixamos a ansiedade, o medo cotidiano, nos impedir de avançar, pois ela bloqueia o contato com os nossos verdadeiros sentimentos. Quanto mais nos agarramos aos medos, mais eles fermentam, até por fim se tornarem tóxicos. Estou sentado de pernas cruzadas no chão de um subsolo frio no mosteiro, junto a uns 20 monges. Faz apenas 2 meses que estou no ashram. Gauranga Das acaba de falar sobre a cena da Gita, em que o herói Arjuna é dominado pelo medo. Na realidade, o medo de Arjuna o paralisa, em vez de levá-lo a partir direto para a batalha. Ele está arrasado com o fato de que tantas pessoas que ama irão morrer nesse dia. O medo e a angústia o levam a questionar pela primeira vez suas ações. Fazer isso o conduz a uma longa conversa sobre princípios, espiritualidade e sobre como a vida funciona segundo Krishna, que é um condutor do seu carro de guerra. Ao concluir sua fala, Gauranga Das nos pede que fechemos os olhos e então nos conduz a reviver algum medo do passado. Não apenas a imaginá-lo, mas a senti-lo em nosso corpo, com todas as imagens, sons e cheiros dessa experiência. Ele nos diz que não devemos escolher algo sem importância, como o primeiro dia de aula ou aprender a nadar, ao menos que essas experiências tenham sido verdadeiramente aterrorizantes. Mas algo importante. Ele quer que desnudemos, aceitemos e criemos uma nova relação com nossos medos mais profundos. Nós começamos brincando. Alguém faz piada com a minha reação exagerada a uma pele de cobra que vi durante uma das nossas caminhadas. Gauranga Das reconhece nossas palhaçadas com um meneio de cabeça. Se vocês quiserem fazer essa atividade direito, precisam ir além da parte da sua mente que está fazendo graça com o assunto, diz ele. Isso é um mecanismo de defesa que impede vocês de realmente lidarem com a questão. E é isso que nós fazemos com medo. Nós nos distraímos dele. Conclui. Vocês precisam ir além disso. Os risos vão se calando e eu quase posso sentir as costas de todos se endireitarem ao mesmo tempo que as minhas. Fecho os olhos e minha mente se aquieta, mas ainda assim não espero grande coisa. Eu não tenho medo de nada. Não de verdade, penso. Então, à medida que mergulho cada vez mais fundo na meditação, indo além do ruído e do falatório da minha mente, pergunto a mim mesmo, do que eu tenho medo de verdade? Vislumbres de verdade começam a aparecer. Vejo meu medo das provas quando criança. Eu sei, isso com certeza soa banal. Ninguém gosta de provas, certo? Mas as provas eram uma das coisas que mais me causavam ansiedade quando eu era pequeno. Sentado em meditação, permita-me explorar o que havia por trás desse medo. Do que eu tenho medo de verdade? Torno a me perguntar. Aos poucos reconheço que meu medo tinha a ver com o que meus pais e amigos iriam pensar das minhas notas e, consequentemente, de mim. Com o que minha família iria dizer e com o modo como eu seria comparado a meus primos e a praticamente todo mundo à minha volta. Eu não só vejo esse medo na minha imaginação, mas o sinto no meu corpo, o aperto no peito, a tensão no maxilar, como se estivesse de volta àquele momento. Do que eu tenho medo de verdade? A pessoa não consegue passar uma página. Começo a entrar no medo que sentia quando tinha feito besteira na escola.
Eu ficava com muito medo de ser suspenso ou expulso. Como meus pais reagiriam? O que meus professores pensariam? Convido-me a ir mais fundo do que eu tenho medo de verdade. Vejo esse medo ao redor dos meus pais. Medo de eles não se darem bem e de eu, muito jovem, tentar mediar seu casamento. De pensar como posso agradar os dois, como posso administrá-los e garantir que eles sejam felizes. É então que encontro a raiz do meu medo. Do que eu tenho medo de verdade? Eu tenho medo de não conseguir fazer meus pais felizes. Assim que alcanço essa revelação, sei que cheguei ao verdadeiro medo por trás de todos os outros. É um instante de revelação do corpo inteiro, como se eu estivesse afundando na água cada vez mais, como se a pressão estivesse aumentando no meu peito e eu estivesse cada vez mais desesperado para respirar. E ao tomar consciência disso, minha cabeça tivesse irrompido a superfície e eu tivesse voltado a sorver o ar como um arquejo. Meia hora antes, eu tinha certeza de que não sentia medo de nada. E de repente, estava revelando os medos e ansiedades mais profundos que conseguira esconder de mim mesmo durante anos, perguntando a mim mesmo com toda a delicadeza, mas de modo insistente, do que eu tinha medo. Eu me recusei a deixar minha mente se esquivar da pergunta. Nosso cérebro é especialista em nos impedir de entrar em espaços desconfortáveis. No entanto, ao repetir uma pergunta em vez de reformulá-la, nós o encurralamos. Não se trata de ser agressivo consigo mesmo. Não é um interrogatório, mas uma entrevista. Você quer fazer a pergunta a si mesmo com sinceridade, não com força. O medo que eu sentia do resultado das provas era o que eu chamo de galho, ou ramificação. À medida que você desenvolver sua relação com o seu medo, vai precisar distinguir entre os galhos, os medos imediatos, que surgem durante sua autoentrevista, e a raiz. Rastrear o medo que eu tinha dos resultados das provas e os outros medos derivados que foram surgindo me levou até a raiz. O medo de não conseguir fazer meus pais felizes. Enfim, esse capítulo é bem grandinho. Acho que vocês vão pensar se eu ler tudo. Mas, basicamente, o que eu gostei nele foi essa questão da gente parar com medo, sabe? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Quase todos os medos, eu acho que são relacionados a deixar alguém orgulhoso ou feliz. E esses medos criam ramificações para a aprovação de alguém, enfim. Mas a gente acaba fugindo desses medos. Eu tava percebendo isso essas semanas comigo. E esse medo paralisa mais do que ajuda a gente. Normalmente é um instinto do nosso cérebro, como ele disse, pedindo pra gente acalmar e dar uma olhada. Mas a gente entende como foge e a gente entra em desespero. Então, é basicamente aquela frase, se der medo, vai com medo mesmo. E é a frase realmente que vem dizendo aqui no início sobre o medo não tira a gente da morte, sim impede a gente de viver. E o medo muitas vezes tem a ver com a ansiedade. A ansiedade acaba sendo medo de alguma coisa acontecer ou não acontecer. E é outra coisa que também paralisa a gente. Então, se vocês quiserem, eu posso ler outras partes do livro pra vocês. Ele tem muitos exercícios legais pra fazer você consigo mesmo no travesseiro antes de dormir, pensando em algumas coisas como qual o seu maior medo. E se vocês gostarem, eu acho que eu comprei na Amazon. Eu amei esse livro, ainda não acabei. Tô ainda nesse capítulo do medo, falta muito. Mas achei muito legal, principalmente pra quem tem ansiedade. Bom, o vídeo de hoje é esse. Vai ser mais curtinho. Espero que vocês tenham gostado do livro que eu escolhi. E é isso. Tchauzinho, plano.